Boa tarde, pessoal. Eu sou a Naimi. Vou falar sobre crise adrenal no Training 6. As adrenais ou suprarrenais são glândulas localizadas no polo superior de ambos os rins. Elas são divididas na parte interna em córtex e medula adrenal. O córtex é responsável por produzir cortisol, aldosterona e hormônios sexuais, e a medula é responsável pela produção das catecolaminas endógenas. A adrenal faz parte de um eixo, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que funciona através de um mecanismo de feedback entre essas três glândulas. É importante a gente sempre lembrar disso, porque doenças não só da adrenal, mas de qualquer parte do eixo podem levar à supressão da produção de cortisol e aldosterona pelas suprarrenais. A doença de Addison ou insuficiência primária da adrenal acontece quando a gente tem uma doença intrínseca da glândula. Então, causas autoimunes, neoplásicas, infiltrativas, infecciosas, e aqui no nosso país cabe a gente sempre lembrar da tuberculose e de outras doenças infecciosas também. Já a insuficiência adrenal secundária e terciária acontece quando a gente tem doença na outra parte do eixo, portanto hipotálamo e hipófise. Doenças intrínsecas deles, então infecções também, doenças neoplásicas, infiltrativas, enfim. E aqui também se encontra uma das principais causas de insuficiência adrenal no nosso meio, que é o uso crônico de corticoide com desmame inadequado, causando supressão da produção de ACTH pela hipófise e, consequentemente, supressão da produção de cortisol pelas suprarrenais. E aí você pode estar me olhando assim, né, de novo, por que você está falando disso, né? Eu entendo o Training 6 da endócrino, não estou sabendo. Porque a crise adrenal, ela é uma emergência. E por que eu estou gritando, né? Porque esse paciente vai deteriorar de forma muito rápida, ele pode apresentar muito rapidamente rebaixamento de nível de consciência, choque grave, refratário, e essa pode ser a primeira manifestação da doença dele. Então, além da história, quais sintomas a gente tem que estar atento? Sintomas inespecíficos, como perda de peso, desidratação, confusão, sintomas de lesões intracranianas, se esse for o caso. Hipotensão ortostática também é um sintoma bastante presente. Mas aqui em específico a gente está falando do paciente que vai chegar na sala de emergência pra gente. Como ele vai chegar? Ele vai chegar hipotenso, pode chegar com dor abdominal, náusea, vômito, simulando um abdômen agudo, como foi o caso da nossa simulação. E aí a gente vai fazer o que a gente sabe de melhor, eu espero, que é estabilizar o nosso paciente. Monitorizar acesso venoso e começar a expansão volêmica com cristalóide. Vamos coletar os exames que nós julgarmos necessários para a gente explorar os nossos diagnósticos diferenciais. E aqui na crise adrenal em específico vale lembrar principalmente de glicemia capilar, eletrólitos, gasometria venosa. Se depois de tudo isso a gente continua pensando na crise adrenal como um diagnóstico importante para o nosso paciente, a gente nunca deve atrasar o tratamento, porque o tratamento correto e rápido melhora diretamente o prognóstico do paciente. O tratamento de escolha nos casos de paciente com esses sinais e sintomas que eu falei, com distúrbios eletrolíticos, é a hidrocortisona, na dose de ataque de 100 mg em bolo, seguida por 200 mg nas próximas 24 horas. Por que a hidrocortisona? Porque além do efeito glicocorticoide, do cortisol, ela tem o efeito mineralocorticoide da aldosterona também. Se não for o caso, se o paciente não tiver distúrbio eletrolítico, enfim, ou se a hidrocortisona estiver indisponível, a gente pode fazer a dexa e a metilprednisolona, mas elas não têm efeito mineralocorticoide, então, novamente, se a gente precisar desse efeito, a gente precisa adicionar também a fludrocortisona na prescrição do paciente. Depois, a gente vai manter a expansão volêmica, que eu repito isso, porque esses pacientes, nas próximas 24 horas, geralmente precisam de grande quantidade de volume. Vamos manejar os distúrbios eletrolíticos, principalmente hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia, e administrar vasopressores, se for o caso. O segmento na sala de emergência é basicamente a gente avaliar a resposta do paciente à fluidoterapia e a dose de ataque de corticoide. Se o choque e os distúrbios eletrolíticos do paciente forem por causa de crise adrenal, ele vai apresentar uma melhora relevante depois que a gente fizer o corticoide. Se ele não melhorou de forma insuficiente, a gente tem que continuar explorando os outros diagnósticos diferenciais. O segmento do paciente durante a internação, obviamente, vai ser em UTI, porque esse paciente é um paciente grave. Algumas particularidades. Pacientes que fazem uso crônico de corticoide, principalmente aqueles que têm insuficiência adrenal crônica conhecida, em situações de estresse, então quadros agudos infecciosos, sepse, traumas, cirurgias, eles têm que ter a dose habitual de corticoide triplicada para a melhora desse quadro agudo. A critério de curiosidade, se o paciente está estável e a gente tem disponível, a gente tem que dosar, a gente pode dosar o cortisol do paciente, valores menores do que 3 confirmam a insuficiência adrenal, mas aí tem que fazer toda aquela ciência que muitas vezes na sala de emergência não é o nosso caso, graças a Deus. Alguns lembretes.
A crise adrenal é uma emergência, caso alguém não tenha entendido ainda. A gente sempre tem que pensar nela como um diagnóstico diferencial do emergencista, principalmente em casos de choque, refratário, distúrbios eletrolíticos importantes, enfim. E se a gente pensou nela como um diagnóstico possível para o nosso paciente, a gente tem que tratar imediatamente. Obrigada.